Boa noite, João Pedro e Matheus. Boa noite, professor. Beleza? Eu não sou Matheus, não. Eu entrei, estou no navegador do meu irmão, aí acabou entrando. Eu sou o André. André, boa noite, André. Boa noite, professor. Beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estava na outra aula, deixa eu desfazer aqui. Bom, nós vamos na sequência. Terça-feira a gente teve a P1. Eu ainda não olhei. Acredito, sei lá, fim de semana, alguma coisa assim. Semana que vem já deve ter nota. Então, de acordo com o meu planejamento, hoje, dia 4, a gente usa dia 9 e 11 da semana que vem para terminar. E aí, dia 16, se vocês estiverem afim, já pode fazer a P2. Okay? Em princípio, esse é o nosso plano. Dia 16, fazer P2 como foi a P1. Aí eu vou pedir um tempinho para vocês para fazer meus cálculos doidos. E aí eu faço uma proposta de nota. Se estiver tudo bem, é só esperar o lançamento pelo CIB. Bom, vamos seguir então. Então, na sequência, nós temos agora os capítulos 4, 5 e 6. Vou passar a apresentação agora dos valores e a ética profissional, que está no capítulo 4. Toda hora eu acho que a apresentação que eu vou fazer é bem curta, né? Porque tem dado aí poucos slides e normalmente eu termino falando muito, mas eu acho que essa realmente vai ser curta. Essa parte do livro, na minha opinião, ela é bem repetitiva, ela toca em alguns assuntos recorrentes lá para trás e dá muitos exemplos, né, sobre a mesma coisa. Então, eu fiz um resumo e eu vou seguir aí com a apresentação. Quem quiser fazer algum tipo de intervenção, é só falar, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Então, valores e ética profissional. Lembrando um pouquinho, essa questão dos valores, eles são um ponto importante para quem estuda ética, porque o livro ele tem uma abordagem comportamental, né? Então, ele fala sobre o processo decisório ético, o que a gente externa através de ações em função do que tem dentro, e ele dá nome a isso de valores. Então, basicamente, a gente vai se comportar com aquilo que a gente tem de dentro. Não necessariamente ter os valores significa que a gente vai fazer ou deixar de fazer algo. E, sei lá, dependendo aí da tentação, do momento, dependendo da fraqueza, dependendo da oportunidade ser maior ou mais ou menos vantajosa para a gente num determinado aspecto, pelo qual a gente possa ter um pouco de carência, tudo isso pode afetar muito as nossas ações. Então, eles resolveram fazer um capítulo sobre valores e ética profissional, como que esses valores não necessariamente ou não tão somente dentro do indivíduo, né, em relação às pessoas com quem ele se relaciona na sua família, etc., mas dentro do trabalho, visando a procedimentos profissionais. Então, como é que nossos valores afetam o nosso comportamento de modo que a gente tenha um determinado comportamento A, B ou C profissionalmente. Então, final do século XX, ética tem sido um assunto importante no primeiro mundo. Isso aí, se não me engano, logo lá no iniciozinho ele trata sobre isso aí. Eu acredito que ele esteja recuperando essa informação. Então, como é que a gente nota que isso está sendo muito evidenciado? O livro cita os escândalos. Então, em função de uma mídia muito mais investigativa do que simplesmente reportar coisas,
né, a quantidade de itens apresentados aí nos telejornais, etc., tem sido muito grande. O que me espanta um pouco, em função de eu ter assistido a alguns vídeos sobre a situação no Brasil e no mundo, algumas pessoas que eu admiro, elas têm falado muito, criticando a questão da mídia investigativa, né? A reportagem que vai atrás de uma determinada notícia para descobrir algo que por acaso possa estar errado. Ele criticou muito, não lembro exatamente quais foram os argumentos, mas me chamou a atenção, porque isso, em princípio, para mim, parecia ser algo positivo para a maioria das pessoas. Tá? Então, alguns não gostam muito desse jornalismo investigativo, porque não seria bem o papel da imprensa a investigação, né? Em princípio, eu achei que era uma boa, mas achei interessante ver o outro lado disso daí. Então, esses escândalos, eles vêm aos montes aí pelo mundo inteiro, então isso é uma indicação de que as pessoas, as empresas, as organizações, etc., deveriam estudar ética ou se dedicar a ela, né? E está aí a mídia investigativa em função disso. Bom, ética empresarial, grandes debates, reflexões sobre costumes vigentes nas empresas. Então, assim como a gente anda na rua e tem uma certa expectativa de que alguém nos trate dentro de um padrão de comportamento, um padrão ético razoavelmente bom, né? A gente também tem esse tipo de olhar para organizações, para as empresas, e espera que essas empresas entreguem para a sociedade, através de seus produtos, através do seu comportamento de modo geral, uma existência minimamente ética, minimamente responsável. Então, a ideia de que seus funcionários tenham esse determinado comportamento, isso vai, de uma certa forma, ser visto aqui de fora como uma empresa eticamente responsável ou boa, digamos assim, né? Então, isso tem muito a ver com costumes ou até mesmo com cultura. Né? Uma determinada empresa, uma determinada organização é de um determinado jeito. Eu vi um filme policial uma vez que uma coisa me chamou muito a atenção. Um determinado ator que estava fazendo papel de policial foi fazer investigação em outro país. Lá nesse outro país, ele não podia exercer os seus poderes de policial, e um policial lá daquele país supervisionou esse policial estrangeiro, e a ele disse o seguinte: você aqui não pode fazer coisa alguma, só observar. E ele não gostou muito, teve que entregar a arma dele, né? Isso para o policial é uma coisa meio chata. E nas investigações que ele estava participando, num determinado procedimento lá, ele viu dinheiro na cena do crime. E esse policial desse país, foi lá, pegou um dinheiro e guardou. Aos olhos do policial do país, pareceu um procedimento dele pegando dinheiro para roubar o dinheiro, ficar com ele. E logo depois dali, ele chamou esse policial estrangeiro para conversar e falou que o estágio dele teria que chegar ao fim, porque ele viu esse tipo de procedimento. E aí ele falou, ele estranhou muito: mas o que você viu? Eu vi você pegando dinheiro. Eu peguei dinheiro. Não pode. E, na verdade, ele tinha pego o dinheiro porque, para os olhos dele, o dinheiro era do país desse cara, parecia ser um dinheiro falso. Então, ele pegou o dinheiro para testar o dinheiro. Obviamente, ele deveria ter falado, né? E aí ficou tudo bem depois, porque ele se explicou. E aí, esse cara que foi chamado a atenção, ele usou esse episódio para, de uma certa forma, também chamar a atenção desse policial do país. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou: olha, fiquei muito chateado que você me chamou a atenção de achar que eu estava querendo roubar dinheiro. Lá onde eu trabalho, o policial não entrega policial, a propósito. Né? Então, eu achei interessante esse tipo de conduta, esse tipo de procedimento.
né? E eu não sei como é isso na vida real, mas o fato em si me chamou muita atenção. E, de uma certa forma, não no serviço policial, mas eu já vivenciei coisas parecidas. Eu já tive pessoas muito próximas a mim, por terem laços de funcionalismo, digamos assim, pessoas que trabalhavam no mesmo lugar que eu, não necessariamente na universidade, efetivamente o exemplo que eu estou falando não foi da UFRJ. Eu via que pessoas que estavam trabalhando comigo numa determinada atividade educacional, eu tinha uma certa margem de aceitação um pouco maior do que o normal por tratar de colegas. Não estou falando de nenhum crime, de nenhum desvio grave, mas, assim, uma coisa que eu deveria observar de um jeito A, eu observei de um jeito B, mais brandamente. Então, eu acho que isso é bem interessante, né? Existe, sim, um determinado espírito de corpo, né? E desse exemplo que eu passei sobre os policiais, nesse país onde a coisa se passava, pelo que eu acho, eu estou tentando fazer o máximo possível para não falar quais são os países, mas parece a mim ser um país com um rigor ético um pouco mais alto, né, do que esse outro país de onde veio esse policial. Então, são coisas bem interessantes. E para a gente que não faz parte daquela cena, né, para mim que não sou policial, ou para você que não é professor e ouvir eu falando sobre isso, né, parece ser uma coisa meio estranha, tipo, por que o professor fez isso, por que o policial fez aquilo, por que o bombeiro fez assim, por que sei lá, o gari fez assado, por que o comerciante fez isso, o industrial, etc. Então, eu acho que estar dentro do meio faz com que a gente tenha determinados procedimentos ali. Então, existe esses costumes, essa cultura, né? E a gente espera que essa cultura, como eu dei aqui esses dois exemplos, que elas sejam boas. E não necessariamente vão ser, né? Existem comportamentos éticos bem diferentes entre as empresas. Então, empresas têm muito a ganhar quando institucionalizam valores que tenham sido previamente negociados. Bom, essa institucionalização dos valores tem muito a ver com o código de ética, né? O código de ética é um regramento próprio das empresas que, de uma certa forma, pauta como os funcionários devem se comportar, né? Para que se tenha um comportamento esperado das pessoas. Okay? E essa institucionalização desses valores, essa negociação prévia, ela está sendo falada aí porque, às vezes, ocorrem determinadas coisas nas empresas ou nas organizações que, quando a pessoa vai estudar aquele caso, vê que, por exemplo, não tem um código de ética, ou se tem, ele não é anunciado. A maioria das pessoas não sabe onde ele está, não sabe como consultar, não consulta, não estuda, não tem ele mais ou menos na cabeça. Então, é necessário que haja um determinado código, é necessário que ele seja conhecido, é necessário que ele seja estudado. Por isso, é importante ter seminários, é importante tratar sobre isso. E é isso que os teóricos entendem como sendo uma consequência desse tipo de coisa no longo prazo, uma melhora no comportamento ético. Já foi falado aqui em alguns capítulos lá para trás que... não, acho que vai ser na frente. Acho que é o último, o sexto. O gênero ou o sexo, ele influencia, né? A gente tem uma percepção que não é unânime, mas de que as mulheres têm um comportamento ético melhor do que os homens, e as mulheres assumindo as direções das empresas. A ideia é que, de um modo geral, na sociedade, ao longo do tempo, a ética empresarial se torne melhor em função dessas mulheres, né? Porque tem todo um procedimento que se espera, um comportamento que se espera dos subordinados em função do que os cargos diretores possam ter de exemplo. Isso já foi tratado aqui em alguns capítulos para trás. Então, essa institucionalização de valores, essa negociação prévia, ela tem muito a ver com a existência e a utilização correta de um código de ética.
Ética profissional, assunto importante nos jornais. Esse assunto importante, ele está querendo dizer que é um assunto recorrente, né? Uma coisa importante nessa frase aí é algo relevante no sentido de existir muitas vezes, né? Isso é muito tratado, isso é muito veiculado. E ele faz menção a dois tipos de jornais, ao jornal acadêmico e ao jornal popular. Esses jornais, na verdade, é uma palavra que é muito usada nesse sentido em inglês, mas não é muito comum aqui no Brasil, né? O pessoal lá fora fala muito, eu publiquei no jornal tal. Tem o journal, né, que abriga aí as publicações científicas de uma determinada comunidade científica. Então, é disso que ele está falando, os jornais acadêmicos. E os jornais populares são esses noticiários do dia a dia que a gente ouve aí, mídia impressa e televisiva e de rádio também. Tá? Então, o livro está fazendo referência que está sendo muito comentado. Isso já foi falado também. Ética empresarial, moralidade nos setores público e privado. Então, pode ser que a gente tenha tendência a pensar só no setor público ou só no setor privado. Geralmente, né, o setor público ele é mais visado em termos de expectativa com relação à ética para a sociedade, porque são pessoas que são pagas pelo dinheiro dos impostos que devem atender a sociedade de um modo geral. Então, digamos, sobre os servidores públicos tem muita carga de expectativa ética, né? Mas aí ele inclui também, já em outras vezes lá para trás já foi falado sobre o setor privado. Então, desconexão entre práticas corporativas e o que se espera dos negócios pela sociedade atual. Então, estava falando isso agora, tem 2 minutos aí para trás. Nós temos uma expectativa do que pode acontecer, né? Então, quando a gente tem é dessa desconexão que ele fala e que vão dar esses escândalos e que vão aparecer nos jornais, esses eventos, né, de desvio, de roubo, de interferência no mercado, de ações governamentais não muito boas, etc. Então, essa desconexão entre o que a gente tem de expectativa e o que realmente acontece é que é o prato cheio aí dos teóricos de ética, que eles gostam de estudar, entender por que isso ocorre, daí o nome do livro, processo decisório, né? Por que essas pessoas são levadas a ter um discurso e uma prática diferentes. Então, esse discurso e prática diferente que vai dar, vai ser uma das origens dessa desconexão. A sociedade vem se tornando cada vez mais cautelosa em suas relações com o mundo corporativo. Essa cautela se expressa no que foi falado aí no slide anterior, né? Dessa referência ao código de ética. Então, já que esse tipo de coisa é recorrente, vamos ter a cautela de tentar impor regras, né? Mas sabemos que não necessariamente o fato de existir regras significa que elas serão cumpridas, né? Tem aquele teste que eu fiz aqui, que eu apaguei a luz, a prática ética, a essência da ética do nosso comportamento é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Isso é realmente interessante, né? Você entra num recinto e ali você vai se comportar. Como é que você se comportaria se você soubesse que ninguém está vendo você, né? Que você fosse efetivamente invisível? E a gente pode pensar em vários tipos de comportamento que a gente teria ou não teria. Então, isso é bem interessante, esse descolamento entre como a gente é com as luzes acesas, ou sendo visível, e com as luzes apagadas ou sendo invisível, esse desnível, ele tem um pouco a ver com aquilo que a gente respondeu nos questionários, né, da ética própria e da ética alheia. Então, isso é muito interessante, é muito bacana para a gente ter essa ideia de que a gente não é a pessoa boa que a gente acha que é, e, obviamente, também não é tão mal quando a gente possa, por acaso, pensar. Mas a gente tem que ter consciência de que, sim, aquele diabinho está sempre aqui falando alguma coisa e a gente tem que ouvir mais um anjinho aqui, né? Lembrando que esses desvios, esses erros, né? esses maus comportamentos, digamos assim, eles nos fazem amadurecer. Existem esses autores, já falei sobre isso também, que gostam muito dessas transgressões, né? Em alguns níveis até.
elas nos fazem como se fosse um certo anticorpo, sejamos pegos ou não, quer dizer, faz uma determinada cagada, mesmo que seja pego ou não, né? Um arrependimento pode vir nos dois casos. Mas essa ideia de que você fez algo ruim e se sentiu mal, mesmo que ninguém tenha visto, isso já serve como uma certa vacina para que a gente tenha um comportamento um pouco melhor. Tenho a impressão que isso explica bem essa questão daí. Esse desnível do que, né, do que a gente faz que não deveria fazer, que é exatamente o ponto de estudo, o objeto de estudo da ética, né? Por que você fez? Por que você fez? Por que você agiu dessa maneira? Comportamento ético, esperado e exigido pela sociedade, basicamente o que foi falado aí na lâmina anterior. Lucro ético moralmente aceitável, se não me engano, teve uma pergunta disso daí da P1, se não me engano. É algo que o livro procura tocar sempre no assunto, porque por esses teóricos, por alguns desses teóricos, não há muita chance para o lucro ético, né? Embora a maioria das respostas que eu tenho na turma, não só nessa, mas em outras, é de que ele é possível, ele é atingível, etc. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque efetivamente lucro e procedimentos éticos são antagônicos. Tá? Para que os dois ocorram ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma certa força. Tá? Bom, isso tem a ver com a imagem ética da empresa. Ética empresarial. Padrões morais no negócio. Então, o livro trata, lembra? Ele faz uma escadinha. Ele começa no indivíduo, vai para a família, para a sociedade e tal, e depois ele vem para as empresas. Então, o que ele teria falado anteriormente para o nível individual, a gente expande isso comercialmente. Então, você, num primeiro momento, você tem indivíduo e indivíduo tratando de questões particulares, né? E agora indivíduo e indivíduo tratando de questões empresariais. Preocupação com julgamentos morais envolvidos em uma decisão. Então, padrões morais, julgamentos morais envolvidos em uma decisão. O que você faz é correto ou não? É muito interessante a gente sentir aquela dor, né? aquela angústia, aquela dor no estômago, alguma coisa assim. A gente sabe que a gente fez algo errado, né? Uma palavra que a gente fala que a gente tenha magoado alguém. Então, é bem interessante esse arrependimento. Por isso que eu disse ainda agora, a questão da transgressão, né? Mesmo que você não seja pego, ao praticar a transgressão e, consequentemente, se sentir mal por isso, isso aí vai estar te afetando. Então, basicamente, questões morais, certo, errado, bom e mal. Então, lembra? Moral, certo, errado. Ética é o estudo disso. Embora a gente use o termo ética como um sinônimo de moral, tá? Mas, em termos teóricos, aí nas caixinhas para a gente estudar o assunto, certo e errado é uma questão de moral, ética é o estudo disso. Na verdade, é reflexão sobre isso. Devemos estudar a moral vigente, então isso é ética, estudar a moral. Devemos estudar a moral vigente nas empresas capitalistas contemporâneas. É importante o papel dos indivíduos em suas decisões, com base em seus valores. Indo lá para o início do livro, né? Você tem valores que vão depender de onde você nasce, de quanto dinheiro tem a sua família, da religião, em que país, qual é a língua que você fala, se é quente, se é frio. Então, tem um monte de coisas que vai formar em você valores. Então, com base neles, você vai ter decisões. Isso pode mudar durante a vida? Está aí o amadurecimento, né? A gente já tratou sobre isso também. Alguns acham que vem com a idade, né? Eu gosto de pensar nisso. Mais velho tende a ter mais tendência a se comportar melhor, né? Então, é algo que pode ser trabalhado. Então, por isso que as Sim, pessoas... você falou sobre isso na última aula, né, professor? Pois é. Eu só não lembro se foi na última ou na penúltima, ou se foi em outra turma. Aí está uma confusão danada aqui, mas valeu, meu camarada. Vamos lá. Fatores individuais são importantes na avaliação e resolução de questões éticas.
Tem, eu não lembro, acho que foi da última aula, sim, isso daqui, mas se não me engano, lá no capítulo 6, o último que a gente vai ver na quinta-feira que vem, ele detalha bem mais essas questões individuais. E aí ele fala de trabalhos científicos feitos sobre isso, inclusive que as conclusões às vezes são antagônicas, parte dos pesquisadores vão para um lado, parte dos pesquisadores vão para outro, né? Então, eles ficam vasculhando, né, o que acontece aqui e ali para ter essas questões éticas, né, o que tem acontecido com mais frequência. Por exemplo, essa minha permanência lá no CRC, já estou no meu 8º ano e não devo participar mais, já devo sair agora, eu espero, porque é muito trabalho. Eu tinha vontade de fazer um inventário de que tipos de desvios éticos existem nos profissionais aqui no estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, no Brasil inteiro. E o CRC é um pouco preocupado com isso, porque envolve o nome das pessoas, né? Mas para fins de pesquisa, obviamente, não há essa intenção de divulgar. Não precisa nem estar nas planilhas para os estudantes terem acesso a isso. Mas é interessante saber a incidência, né? Que dentro do estado do Rio de Janeiro, que cidade tem proporcionalmente mais desvio ético e em que intensidade, né? E quanto de multa se paga, porque o profissional, quando ele é culpado, digamos assim, né, ele deve pagar uma multa. Essa multa vai até uns 2, 3 mil reais, às vezes. E como é que isso aí ocorre, né? E é para o mais novo, é para o mais velho, é para o contador, é para o técnico, é interior, é capital, é empresa grande, é empresa pequena, é escritório de contabilidade, o pessoal, a galera agiu sozinho, agiu em grupo, como é que são essas questões éticas? Então, esses fatos que ocorrem, esse mapeamento, né, é interessante para os estudos. Então, pesquisas. Primazia de fatores organizacionais na determinação de decisões éticas no local de trabalho. Eu tenho a impressão que eu coloquei essa figura aí por causa disso, né? Os políticos, sei lá o que esses caras são, né? A ideia de que ele foi mijar na pia porque ele já se acostumou com isso. Então, é o que a frase aí está falando. O lugar onde a gente trabalha, o lugar onde a gente labuta, o lugar onde a gente vive, ele, de uma certa forma, molda a gente, né? Certamente eu tenho um determinado jeito de ser, única e exclusivamente porque a maior parte da minha vida eu trabalhei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, muito provavelmente, eu tenho um determinado perfil que se parece, de alguma maneira, com os outros professores, né? Tem os mesmos sentimentos, os mesmos desejos em relação à universidade, eu falo de uma determinada maneira, de uma certa forma parecida com a maioria, porque a gente participa de reuniões, a gente participa de projetos. Ultimamente é que está meio difícil aí por causa da pandemia, mas existe uma maneira que um olha para o outro e mais ou menos se comporta de maneira igual. Na universidade, no quartel, ou nas empresas, etc. Então, Professor? Oi? Desculpa interromper. Não tem problema. Sim que tem características, o senhor falou do ambiente acadêmico aí, que tem características, sim, de pessoas que estão no ambiente acadêmico. Mas na hora que o seu caráter é colocado à prova, eu acho que não tem como ligar ele ao local que você está. Tá entendendo? Vamos dizer que o caráter é colocado à prova relacionado ao dinheiro. Aí, então, professor individual, vai ser independente se o senhor é acadêmico, se o senhor é empresário, se o senhor é auditor. Aí é caráter individual, características iguais. Sim, do local, mas caráter não pode ligar ele com caráter individual. Tá entendendo o que eu estou tentando falar? Não sei se... É que eu estou tentando ver se eu poderia, porque o grande lance da ética é, independentemente do que você falar, o professor colocar uma coisa ao contrário, né, para a gente poder discutir e sair na porrada. Estou tentando ver aqui qual é o exemplo que eu podia dar, mas eu concordo, tá? Eu achei interessante o que você falou, mas eu não saberia dizer se eu concordo fielmente, porque talvez seja interessante a gente ver ou a gente ter algum tipo de conclusão se o que a gente chama de caráter, e especificamente para uma determinada situação, vai ser a mesma coisa.
né? E especificamente em relação a dinheiro, por exemplo, como é que isso seria, né? E principalmente na universidade que é pública, que a gente não paga para estudar, eu não sei se isso se aplicaria. Professor, eu posso dar outro exemplo também, a questão do financeiro, relacionado à influência. Vamos dizer, não, o âmbito acadêmico não é tão diferente do âmbito político. Vamos dizer os grandes cargos da diretoria aqui da UFRJ mesmo. Sim, então, sim. Tu acha que os reitores não têm grande influência para colocar quem eles querem? Claro, claro. É igual com político, professor. Igualzinho. Eu falei dessa minha experiência no Conselho Regional de Contabilidade, cara, é igualzinho Brasília, é igualzinho deputado, igualzinho vereador. É política atrás de política, atrás de política, atrás de política. Não tem jeito. Cara, dentro de casa, pô. Aqui dentro da minha casa, dentro de qualquer casa. Tudo é política, né? Política é uma palavra que vem de polis, né? É cidade, é convivência, né? Cidadania, digamos assim, é um esbarrando no outro. Então, tudo é política, cara, tudo é política, né? E não tem jeito. Agora, eu acho que realmente, assim, seria muito difícil avaliar isso, né? Assim, o que seria caráter, né? Eu já até pensei nessa palavra, que é algo que caracteriza alguém que tem uma marca, né? E assim, a própria concepção de valores, acho que isso está numa apresentação aí para trás, ela é muito diferente, né? Se a gente for falar aqui de determinados valores, eu vou dar um exemplo agora, a gente vai ter pontos diferentes que mensuram isso. Por exemplo, já falei, já fui militar, e isso tem uma influência grande na minha vida. Uma vez eu estava saindo da Estação Carioca, estava na época da Copa do Mundo, e eu estava saindo, quando eu olhei para a esquerda, assim, tem umas grades, não sei se vocês já repararam, a saída que dá para Rio Branco. Assim que a gente sai, tem aquela escada rolante, para a esquerda tem umas grades, e ali estava vendendo uma bandeira do Brasil, era a época da Copa. E, cara, a bandeira do Brasil estava amarrada na grade e de cabeça para baixo. Puta, isso me deixa muito puto, cara. E, assim, muito puto mesmo. Eu sei que eu estou falando, por isso que eu já falei para vocês desconsiderarem o meu exagero, mas assim, isso é um ponto específico, né? Por isso que eu falei os valores. Eu tenho uma quantidade de admiração enorme pela minha bandeira, muito grande, e eu detesto vê-la de cabeça para baixo, sabe? Assim, isso para mim é uma coisa muito feia. E o que eu vou falar nem termina aqui. Aí eu dei esse exemplo, não sei nem se foi nessa parte da aula, mas deve ter sido. Aí teve um aluno que estava na frente, assim, olhando, e a aula de ética, todo mundo tem muita intimidade comigo, e eu gosto que tem que sim. Aí ele olhou assim para mim, professor, eu acho que você está falando, tem nada a ver, cara, é só uma bandeira, é só um pedaço de pano. Puta, aí que eu fiquei mais puto ainda. Mas isso aí eu já não estressei, já não externei, né? Porque eu preciso respeitar a opinião da pessoa. Mas, para mim, isso fere muito. Não só o fato da bandeira estar de cabeça para baixo, como o fato de ter uma pessoa que é do mesmo país que eu, ver a mesma situação e não ligar para isso. Então, quando a gente fala do caráter, como foi o exemplo que você usou, como é que a gente vai quantificar e qualificar esse caráter para a gente tentar chegar a uma conclusão de que ele tenha esse impacto, né, assim, com o mesmo peso. Então, isso é muito subjetivo. Se eu tiver num determinado grupo de amigos meus lá do Exército e eu falar sobre essa questão da bandeira, praticamente todos vão concordar comigo, né? E aí, conforme eu saio desse grupo, e pessoas que não têm essa mesma visão, não passaram por esse doutrinamento que eu passei, etc., essa lavagem cerebral, etc., 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 vai ser um assunto como outro qualquer, né? Então, assim, quando a gente está falando de um determinado valor para avaliar caráter, eu acho que vai ser uma coisa muito difícil da gente igualar os pesos, né, para poder ter uma certa opinião parecida, homogênea, digamos assim, boa, né, que seja aceita por todo mundo. É o que eu acho. Tem um pouco a ver com aquele relativismo, né, que também foi falado aqui. Sobre esse lance da bandeira, eu penso que assim, a bandeira é um símbolo, né? E eu acho que determinadas utilizações dela
podem manchar o símbolo e não o conceito de união que a bandeira representa. Então, talvez o comentário seja mais relacionado a, olha, porque eu tenho um outro ponto de vista, na verdade, que é o ponto de vista que eu penso a respeito disso. Não podemos ser definidos pelo símbolo. O símbolo é a definição do que pensamos sobre o nosso grupo. Então, assim, o pensamento na verdade, eu até escrevi sobre isso na minha prova, divaguei bastante sobre isso, que eu sinto que um dos maiores problemas, o epicentro de todas as questões éticas, eu acho que é o individualismo, é o não pertencimento. Quando você não pertence, seja por exclusão, ou seja por simplesmente desacreditar daquilo que o grupo está propondo, você tende a cometer as infrações éticas, né, que ferem as bases éticas, que você vê são o quê? Bondade, empatia, respeito com o próximo. Isso tudo é ferido por uma ótica individual da pessoa. Então, o pensamento de grupo, ele... Na verdade, a ética é um pensamento de grupo, né? E aí, quando você está no pensamento de grupo, você não fere esses conceitos. Não sei se você lembra daquela escadinha, daquele nome esquisito, Montesquieu. Ele fala, né, que a pessoa tem ele, a família, a sociedade, o país, o continente e todo o mundo, né? Então, na ideia que a gente vai considerando cada vez mais externamente, né, essa ideia de pertencimento de grupo, etc., vai ficando mais forte. Pois é, mas assim, isso quer ver um outro exemplo além da bandeira? E esse exemplo tem muito a ver comigo, não só pelo fato de eu ter sido militar, mas também pelo fato de eu já ter a idade que eu tenho. Na minha época, a gente tinha um estudo chamado Educação Moral e Cívica. Aí, cara, passou pela minha cabeça, olha que coisa estranha. Poxa, eu acho que seria legal de estudar em ética. Aí fiz um levantamento entre os alunos, o que eles achavam. Caraca, como eu levei porrada. Por quê? A galera foi estudar isso, né, e a maioria dos textos que esses alunos trouxeram como referência para formar a opinião deles eram contra o estudo da educação moral e cívica. Aquilo me deixou tonto. Eu falei, cara, não vou tocar nesse assunto nunca mais, né? E teve uma vez que uma menina de fora da turma assistiu uma aula minha de ética, e eu toquei nesse assunto, e como ela era da minha idade, ela concordou comigo. Então, você vê que tem uma coisa muito ligada, né, à idade, o que a gente teria vivido lá no passado e tudo. Mas eu fiquei espantadíssimo de como as pessoas detestaram essa ideia. Professor, pelo amor de Deus, isso é um retrocesso, que não sei o quê. E eu achando que é uma coisa que talvez fosse boa e tudo. Então, tem muita divergência, né, com relação a pontos de vista. Se a gente for falar aqui de Bolsonaro, de Lula, de Câmara dos Deputados, de Senado, de Trump, de não sei quem, caraca, vai dar uma porradaria forte. Eu até queria ver, não sei se eu vou conseguir, porque o semestre realmente está muito dolorido, mas seria interessante a gente ter debate, né? Já pensou trazer alguém que tem uma opinião completamente diferente da outra, a gente assistir essas pessoas se pegando na porrada, porque alguns argumentos são interessantes para a gente, né? Mas é isso, vamos ver. Valeu, bom isso, muito legal. Bom, fatores organizacionais, tá? Então, existe um pensamento de que eles são muito importantes. Se não me engano, até teve essa pergunta, não sei se foi na prova de vocês ou na outra prova lá da outra turma que já fez. O que é mais importante, a variável da própria pessoa ou a variável da organização? E é muito interessante ler as respostas, porque assim, os exemplos que os alunos dão são bem interessantes, são bem diversos. Através da socialização, os indivíduos desenvolvem seus próprios padrões éticos de comportamento, incluindo as decisões sobre ações certas ou erradas. Então, essa misturada, né, eu até não entendi muito bem isso, porque eu entenderia que a socialização leva a uma certa homogeneização, né, a um certo corporativismo, né? E aí está dizendo que é o contrário, cada um vai tendo a sua ilha de comportamento. Não sei. Então, a incorporação de modelos familiares, de amigos, então, é o que eu estou achando, realmente. Você absorve coisas da família, dos amigos, da educação formal,
estudar na universidade A, B, C ou D vai te fazer pessoas diferentes. Da religião, isso então é muito marcante. Da filosofia e de outras situações vivenciadas, né? Às vezes você passou já por um assalto. Outro dia um amigo estava conversando comigo, Luiz, você já foi assaltado? Aí eu pensei, falei, já, mas muito brandamente. Ele, não, eu já fui assaltado várias vezes. E, porra, esses caras são os filhos das putas, cara. Eles botam uma revólver na tua cara, eles te dão porrada, tu não vale nada ali, não sei o que. Então, essa pessoa não deu detalhes, mas essa pessoa deve ter sofrido muito com relação a isso. Eu já tive algumas situações de assalto, mas foram todas muito brandas, nada de muito traumático. Então, situações vivenciadas nos deixam com a casca grossa, né, com a pele, a gente já se torna bruto, digamos assim, automaticamente. Então, a gente vai absorvendo isso. Professor, o Bruno está com a mão levantada, só que você não conseguiu ver. Deixa eu ver, é que eu não consigo ver. Pode falar, Bruno. Sou, professor. Não, tranquilo. É só uma observação aqui, que eu acho que o senhor falou que tem a questão desses dois tópicos aí estarem um pouquinho, parece contraditórios, né? Uhum. Mas eu acho que sim, a nossos valores individuais são incorporados por esses modelos, né? Familiar, amigo, tá. E com quem a gente mais se aproxima. Nos modifica, é isso? Isso, só que quando a gente vai socializar com outros que têm outras culturas e outras incorporações de valores diferentes, né? Isso dá também, em algum dado momento, e aí vale a questão do amadurecimento que o senhor já falou, também modificar, ou confirmar, dizer, não, é isso, uma convicção maior, ou falar, não, peraí, isso talvez não seja tão assim, né? Eu penso assim, né? Não sei. Não, beleza. Por isso que é interessante, isso é bom para saber que assim, isso chamou a atenção, não só a minha como a sua, né? Então é muito legal ouvir isso. Teve não sei se tem a ver com o que você falou, uma pessoa próxima a mim já falou uma vez que um determinado funcionário, numa determinada organização que mexia com dinheiro, vou tentar não dar muita informação, né, para não identificar o que foi, e aí caiu num setor que todo mundo recebia propina, digamos assim, né? Todo mundo recebia uma grana lá. E aí ele caiu nesse setor, 2 meses depois dele estar ali, o dinheiro já vai, ele nem é consultado, já vai para a conta dele. A galera procura saber qual é o número da conta e já manda dinheiro. Aí eu falei, cara, mas e aí? Aí ele tem uma decisão para tomar. Ele ou fica quieto, segue a vida normalmente, ou ele chega e pede para mudar de setor, sei lá o quê, né? Então, como você acabou de falar, às vezes o valor da pessoa, a parte individual nele é de um certo ponto forte ou relevante a ponto dele negar isso. Todo mundo recebe, mas eu não estou a fim de receber. E também não vou ficar atrapalhando a vida de ninguém, não. Tem um certo corporativismo aí, né? Porque ele podia fazer uma denúncia. Mas, a vida é de vocês. Eu só vou pedir para trabalhar na outra sala lá e tal. Então, isso é uma coisa bem interessante. Não necessariamente você trabalhar no setor quer dizer que você vai ser bruto ou coisa assim. Eu já falei para vocês, eu fui do Exército e fui também do Corpo de Bombeiros lá de Goiás. O Corpo de Bombeiros de Goiás, quando eu fui para lá, ele tinha acabado de se separar da Polícia Militar, que, assim como é em São Paulo ainda hoje, o bombeiro pertence à Polícia Militar. Em Goiás era assim. Aí abriu, como é aqui no Rio de Janeiro. O bombeiro é uma coisa, a polícia é outra. Então, quem foi para lá, no caso era eu e outros 19 oficiais, a gente era do Exército e foi para o Corpo de Bombeiros, a gente não tinha cultura policial. Então, a gente estranhava muito que eram bombeiros militares que tinham acabado de ser policiais militares que eram mais brutos do que o normal, né, digamos assim. Então, a gente estranhava muito, eu estranhava muito isso, porque eu era oficial, lidava com sargentos, cabos, soldados, etc., com esse comportamento policial militar, que eles lidavam com oficiais da Polícia Militar completamente diferente de nós que éramos oficiais que viemos do Exército para servir no Corpo de Bombeiros. Então foi um choque cultural muito filho da puta, muito interessante, assim, para fins de exemplos assim, de comportamento, de como a organização molda, né? E você imagina, eu fiquei no Bombeiro somente 2 anos e saí. A maioria dos meus amigos ficaram até agora, já estão até na reserva, chegaram em coronel e foram para a reserva.
eu tenho um pouquinho só dessa cultura de bombeiro, né? Já eles têm uma carreira inteira dentro do Corpo de Bombeiros, então é bem interessante avaliar o quanto que 2 ou 20 e tantos anos fazem de diferença no comportamento da pessoa. No caso, eu, ex-exército, lá no Corpo de Bombeiros. Mas valeu aí pela observação. Professor, só uma coisa sobre esse slide anterior, que conecta um pouco com aquilo que você tinha falado há 2 slides atrás, sobre quando você trouxe para os alunos aí, o questionamento sobre o ensino de ética, né, o que seria o comportamento civil ético na escola, e todo mundo a maioria teve uma opinião discordante da sua, que achava interessante. Na verdade, eu acho que às vezes isso muito acontece por falta de percepção das pessoas de sentir que a ética já está sendo ensinada. Ter uma aula formal ou não para te ensinar ética geralmente vem ligado com as pessoas com aquele conceito de ideologia. Sim. Eu vou ser induzido a pensar dessa forma, lavagem cerebral. Só que, cara, desde o momento que você nasceu, você está sendo, tá entendendo? Então, assim, você só não está vendo. Então, na verdade, eu penso de uma forma, na verdade, meio termo entre os dois. Eu não acho nem perfeito, eu também não acho ruim, mas eu acho que coloca em evidência o ensino ético, que já está acontecendo. E quando ele acontece sem a gente perceber, ele é muito mais letal, né? Ele é muito mais difícil de ser contornado quando você aprende coisas negativas do que quando você aprende vendo, vinculando a um professor, xingando na cara do cara que falou uma coisa que você não acredita. Mas você está falando da ética em si ou da educação moral e cívica? É isso que eu não entendi. Da educação moral e cívica, que molda a ética da pessoa, de certa forma, né? Então, pois é. Aí, por exemplo, como eu sou nascido em 64, né? Então parte da minha vida estava no período militar, né? No regime militar. Então, e sendo ex-militar, é muito difícil numa universidade federal do Rio de Janeiro falar assim. Então, eu tenho que medir muito o que eu falo, eu tenho que ficar muito na minha, né? E muito dificilmente eu vou procurar entrar em assuntos assim. Eu só trouxe esse porque realmente eu tenho até os trabalhos, eu guardo isso, porque eu fiquei espantadíssimo, porque assim, o que me pareceu foi simplesmente que eles consultaram textos que estavam com uma determinada ideologia e não procuraram ver outras, porque houve textos também que alguns alunos falaram bem disso, mas em menor quantidade. Mas assim, eram muito enfáticos, sabe, assim, em contra, em retrocesso, e usava até alguns termos muito, muito característicos, né, de uma determinada ideologia muito contra isso. Então eu falei, cara, eu vou ser doido se eu lançar uma coisa dessa, né? Mas eu acho que é interessante, pelo menos, a gente ver o outro lado, né? Quando acontece de ter um aluno mais perto da minha idade, que às vezes acontece, é interessante ver como tem uma certa igualdade de pensamento, né? Então, talvez não seja uma loucura muito grande assim, mas eu tenho que ter muito cuidado, né? Eu lembro que na época do Bolsonaro com o Lula, por uma coincidência impressionante, a sala que eu dava aula eram duas, uma era 17, que era o Bolsonaro, e outra era 13, que era do PT. Então, eu falei, caramba, bem no ano da eleição, bem complexo. E tava muita discussão, né? Muita coisa no Facebook, muita propaganda, tava uma coisa louca, muito interessante. Bom, tudo isso é bem bacana. E eu realmente eu vejo que eu tenho que ter muita prudência para falar, muita mesmo, muita, porque eu preciso muito respeitar pontos de vista. E como eu tenho certeza que a galera pensa diferente, né? Assim, não sei em que nível também de mim, então nem vale a pena eu deixar o meu ponto de vista aparecer. Mas, obviamente, se esse for um dos assuntos da sala, é interessante que se fale, né? Mas eu tenho que ter muito cuidado mesmo, muito cuidado, né? Porque são assuntos assim muito espinhentos. Mas de vez em quando eu trago alguns exemplos porque servem aqui para ilustrar as aulas. Mas valeu.
Então, nossas opções éticas dependem dos grupos de que participamos. Foi o que você acabou de falar ainda agora, né? Ou anteriormente também. Então, existe muita influência da organização. E cabe a nós, assim, com esses valores que a gente traz, etc., ceder ou não, ou ceder em algum ponto, né, a um determinado percentual. Decisões éticas no local de trabalho são guiadas pela cultura da organização, né, influência dos colegas, superiores, pares, subordinados, gravidade da questão ética, valores, crenças, necessidades, maneiras de ver as coisas, características da situação, pressões institucionais e pessoais. Eu queria fazer um destaque aqui para a necessidade. Tem uma frase que, às vezes, eu até anoto para tratar em aulas, mas ainda me falta um pouco de maturidade para contextualizar isso. Repara só essa frase. Ninguém mente na hora da morte. Olha que coisa fantástica, né? Quais seriam as palavras que a gente falaria, né? Eu até já tenho ensaiado isso às vezes. Pode repetir a frase, por favor? Eu não escutei o final. Ninguém mente na hora da morte. Assim, quando você está nos últimos momentos, você está perto de algumas pessoas que são importantes para você, o que você falaria numa hora dessa? Sabe? Cara, isso é profundo pra caceta, porque, sabe, tá faltando ali alguns minutos ou algumas horas para você ligar o foda-se geral e, de repente, você falar um grande segredo da sua vida. Você fala, cara, deve ser um momento do caralho. Né? Assim, é muito, muito interessante. Quer ver outra? Todo mundo é parecido quando sente dor. Pensa bem, cara. Porra, todo mundo é parecido quando sente dor. Como é que é o nome? Não há ética quando se tem fome. Porra, isso é muito profundo, cara. Assim, eu não cheguei a sentir fome na minha vida, mas eu já senti muita restrição. Quando eu estava lá em Goiânia, por exemplo, por isso até que eu saí de lá, era um salário muito baixo. Né? Eu era um oficial, ia ter uma carreira de tenente até coronel e ganhava, sei lá, o que hoje seria, vou tentar fazer um chute aqui, cara. Sei lá, uns R$ 2.000, 2.000 e pouquinho. Eu lembro que eu saí de lá como segundo tenente, quando eu cheguei aqui eu arrumei um emprego de estagiário e era um salário parecido. Isso que eu estou falando aí, R$ 1.000, R$ 2.000. Não é assim mais, tá? Que doideira. Hoje em dia, porra, segundo tenente ganha... Não, mas estou falando... então, hoje está nessa faixa aí, mas na minha época era muito defasado. Tanto que eu vim embora, né? Não, o que eu ia ficar fazendo lá? Eu tinha família, tinha a própria UFRJ aqui. Eu voltei e terminei meu curso de contador. Que não tinha lá, a Universidade Federal até ainda teve isso para me atrapalhar. Eu podia ter ficado lá no bombeiro ganhando pouco, mas me formar logo, né? Então era muito pouco dinheiro, era bem pouco dinheiro. Então eu tinha restrições, né, de viagem, de roupa. Eu morava no quartel, né, para economizar dinheiro. Só no finalzinho, passei 2 anos, no finalzinho que eu consegui dividir um apartamento com 3 pessoas, com eu mais 2. O meu quarto era um pouco maior do que essa sala que eu estou aqui agora, que eu nem consigo abrir o braço. Então, porra, era foda. Se eu tivesse família lá, por exemplo, que eu não era de Goiânia, né? Então, poxa, se eu morasse com meus pais, alguma coisa assim, dava para segurar. Então, era muito difícil. Eu não tinha dinheiro para colocar álcool, meu carro era álcool na época, né? Não tinha dinheiro para colocar álcool no carro, para me divertir decentemente e tal. Era bem difícil. Eu lembro de uma vez, era um sábado, meu aniversário caiu no sábado. Eu não tive dinheiro para vir para o Rio, então não tive como comemorar o meu aniversário. Aí eu lembro de eu ter ido dormir no alojamento do quartel, devia ser 10 e pouco da noite. Aí eu deitei e falei, cara, eu não acredito que eu estou no dia do meu aniversário, dormindo às 10 horas, porque eu não tenho o que fazer. Eu fiquei muito triste, muito puto da vida. E, assim, a gente, quando está sob determinada necessidade, a gente muda o nosso comportamento, né? E eu roubaria passando fome? Eu acho que sim, sabe? É muito difícil, cara. Fome e frio são coisas, assim, terríveis. E a gente, quando está sob necessidade,
cara, a gente perde sabe, assim, as referências e a gente faz coisas que a gente não faria normalmente. Então, essa questão da necessidade, para mim... É porque seguir a lei é uma questão ética, né? E aí é aquilo que você falou, assim, o cara que está numa situação que ninguém está pensando nele, vai pensar nos outros? Claro que não, nem deveria, na verdade. Não, eu diria para ele não pensar nos outros, porque ninguém está pensando nele. Já que você tocou no assunto lei, eu acho que é prudente que eu comente algo, não para tirar o que você falou de associar, né, da ética e da lei, que você fez uma conexão, mas, tecnicamente, ética e lei, elas são antagônicas. Eu ainda não tratei sobre isso, mas cabe falar, porque você tocou nesse assunto, por acaso. O que se pensa sobre ética e lei é o seguinte: a lei é um tipo de regramento que não pode ser usado para referência de ética. Tipo, eu sigo a lei, sou ético, por causa da mácula que existe na lei. Plenamente de conhecimento de que o legislativo não legisla para o bem da população. Tá? Então, essa é uma situação. O legislativo não faz leis para o bem da população. Faz leis para atender assuntos particulares. Já foi tratado aqui isso, né, do conflito de interesses. Não, com certeza. Isso é muito interessante, porque a lei, ela, inicialmente, ela é instituída com base na ética. Só que ela se perdeu completamente ao longo dos anos. Isso é uma questão até teórica, né, que deveria ser e tal. Mas tem um estadista alemão chamado Bismarck, que eu nem sei qual é a importância dele, eu só sei o nome, que eu tenho um navio chamado Bismarck, eu achava um navio bonito e tal, aí eu gravei isso. Eu gosto muito da Alemanha, eu sou descendente de alemão, eu amo a Alemanha, eu acho a Alemanha um puta de um país, maneiro pra cacete. E ele falou o seguinte, olha só, presta atenção, tem algumas frases que são muito fodas. Se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não dormiriam direito. Olha só. Se os homens soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não dormiriam direito. Professor? Pois não? Eu discordo aí que o senhor falou que lei e ética são antagônicos. Até aí que o senhor falou da lei, concordo com o senhor. Como ela é formada, que ela não é formada para todos, tudo bem. Mas eu vejo tanto a ética quanto a lei uma forma de controle das ações dos indivíduos. Tá entendendo? Se você é ética, você vai agir de boa fé com o próximo. A lei também controla o indivíduo, só que a lei controla de uma forma, se você não agir de acordo com a lei, você vai ter punição. As duas são uma forma de controle. Eu diria, Andrew, assim, eu rearrumaria o que você falou, achei interessante o que você disse, vejo fundamento no que você está falando, mas eu arrumaria um pouco o seguinte, consideraria não a lei, mas o regramento que a lei faz parte. Tá? Então, o regramento é uma lei, é um código de ética, entendeu? É um conjunto de regras. O código de ética é uma regra, as leis são uma regra. Tá? Então, as regras, elas disciplinam, elas controlam, etc. Então, nesse ponto, eu acho que eu tenho muita concordância com você, mas eu ainda me mantenho nessa questão. Existe uma intenção legislativa que ela é muito diferente dos anseios das pessoas, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu detesto isso daqui. Leis de trânsito, por exemplo, para você, elas são um regramento para o bem da sociedade? Para mim, não. Para mim, lei de trânsito é simplesmente para ter o mínimo de convívio na cidade, a questão das rodovias, e a questão e a punição dela é puramente para arrecadar fundos. É puramente para arrecadar dinheiro, lei de trânsito. Poderia ter punições diferentes. Mas não. Eu até acho que existem algumas regras de trânsito para o bem da população, mas a grande maioria é para roubo. Tá? Então, eu concordo.
mais ou menos nesse sentido, tá? De, assim, o que eu falo se explica muito bem nessa questão. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou tentar te pegar, hein? Você acha que aquele controle de velocidade, por exemplo, 80 km por hora, então se eu estou passando a 120, eu estou em maior risco? Eu vou te pegar na curva, hein? Responde aí para mim. Limite é 80, eu passo a 120. Eu estou em maior risco? Professor, o senhor pode não estar em maior risco, mas o senhor pode estar colocando em risco se tem uma travessia, se tem um cruzamento. Depende. Uhum. Depende da situação, depende de onde é colocado ali o pardal. Não, perfeito. Aí, se tem uma pessoa atravessando a rua e eu for atingir ela a 80 ou a 120, é pior o 120. Ok. Com certeza. Não, então, vamos tentar tirar essa variável. Tá? Estou dirigindo numa reta e está lá 80 por hora e eu passo a 120, 180. Eu estou arriscando mais. Professor, eu não vejo um risco maior. Eu vejo a questão, se ocorrer um acidente, aí vai haver um risco maior. Não, vai ocorrer, não. Aí a gente não sabe se vai ter a porra do acidente ou não. Eu só quero saber o seguinte: na sua percepção, você não sabe nem se eu dirijo bem ou não, tá? Eu vou até te adiantar. Eu acho que eu dirijo muito bem e eu só ando com o pé embaixo, tá? Mas independentemente disso. Por exemplo, isso daqui, obviamente, é uma brincadeira, e o que eu vou falar, embora seja lógico, está errado, tá? Mas é lógico. Por exemplo, quando você aumenta... Porra, cara, mas tu tem que ver isso na sala de aula, porque tem uma galera que fica revoltada quando eu falo isso. Quando você está quando você está numa velocidade maior, velocidade e tempo são direta ou indiretamente proporcionais? Direta ou inversamente? Não são inversamente? Maior a velocidade, menor o tempo. Você vai levar menos tempo. Sim, são inversamente, concordo. Então, tempo e risco também não são diretamente proporcionais? Menor o tempo, menor o risco. Eu discordo. Discorda? Se eu vou estar na estrada 1 hora, se eu vou estar na estrada 2 horas, eu vou estar correndo mais risco. Sim, mas vamos dizer, o senhor tem 2 tipos de rodovia. O senhor pode pegar a rodovia do litoral ou pode pegar a rodovia Presidente Dutra, que passa um monte de favela. Pela rodovia Presidente Dutra, o senhor faz em meia hora. Pela litoral, o senhor faz em 2 horas. Qual que o senhor vai preferir? O senhor vai preferir arriscar sua vida onde passa um monte de favela ou vai preferir ficar 2 horas a mais na rodovia? Você colocou 2 cenários diferentes, né? Só para me sacanear, mas eu não sei, cara. Eu vou te falar, eu preferi ir pelo litoral por causa da vista. Eu, quando venho aqui para casa, tem nada a ver com isso. Eu prefiro vir pela praia do que vir pelas Américas, porque, cara, teve uma vez que eu estava vindo do Fundão para casa, a porra do sol estava se pondo, cara. Porra, eu tive que parar o carro para fotografar, eu gosto muito de fotografia. Então, é viagem, né, professor? Não o destino. Oi? Eu falei, o que importa é a viagem, não o destino. Pois é, também acho. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que eu uso esse exemplo, às vezes, para pegar, quando eu vejo que tem alguém na sala, assim, querendo me pegar também, eu pego, tem umas cartas debaixo da manga, né, que eu gosto de falar. E eu lembro que esse exemplo da velocidade, cara, a galera fica revoltada. Mas, professor, você vai estar arriscando aí, você vai capotar ou vai bater em alguém, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas a lógica diz que você vai estar com menos tempo, você vai estar com menos exposição ao perigo, né? E aí, quando você fala de levar tiro ou de não levar o tiro, você vê, é uma outra variável também, né? Que, assim, eu estou me referindo a uma estrada onde você está passando, então você vai nessa mesma estrada a 80 ou a 180. Se você vai a 180, é óbvio que se você bater e tiver um capotamento vai ser pior, mas também, ao mesmo tempo, você vai levar menos tempo na viagem. Então, você vai estar menos tempo ali. Vamos supor um evento bem filha da... O que você falou, eu concordo, porque é real do que acontece comigo. Passou de 9 horas, eu não paro em sinal nenhum, eu dirijo já. Passou, quando eu volto para casa de madrugada,
eu volto a 120 por hora. Foi como o senhor falou. Não é maneiro? Eu tô passando. Eu já sei onde tem pardal, eu só reduzo em pardal e vou embora. Mas deixa eu te perguntar, tu gosta de descer o cacete com o carro? Gosta de velocidade? Aí depende, eu gosto. Quando a pista tá livre, eu gosto. Mas se eu ver que a pista tá com um fluxo muito grande, de eu ter que sair cortando, da pista... Não, assim, não tô falando de se arriscar desse jeito, não. Tô falando simplesmente de velocidade. Mas só para te deixar com água na boca. Gosto de andar bem, não gosto de ficar... Então, para te deixar de água na boca, eu sugiro que você faça o mesmo um dia. Teve uma viagem que eu fiz com a minha esposa, a gente foi pro deserto do Atacama, lá no Chile. Cara, é uma reta do caralho, assim. Maluco... Eu desci o pé no acelerador, enfiei o cacete no carro, botei um Pink Floyd. Conhece Pink Floyd? Conheço. Pô, então tu vai entender o que eu tô falando. Maluco, lá nas alturas, janela aberta, muito vento, aquele retão de um deserto, ninguém na estrada. Porra, não tem nada parecido com isso, cara. É muito maneiro, tô até arrepiado aqui. Muito maneiro. Assim, velocidade eu gosto. Gosto de aviação, né? Gosto da velocidade, gosto de como os aviões se mantêm no ar pela velocidade, tudo isso é muito bacana. Porra, hoje a gente está viajando numa maionese, isso é bom. Só uma coisa que você citou aquele exemplo para tentar fazer um contra-argumento de diferenciação da ética e da lei, mas um que eu gosto de usar bastante, você até começou essa discussão porque eu tinha falado algo que deu a entender que eu achasse que a ética e a lei estivessem relacionadas. Mas eu tenho consciência de que não estão, que elas são antagônicas, sim. E um exemplo que eu gosto bastante de usar é o seguinte: você está, sei lá, descendo o pau numa rua, todos os sinais estão verdes, é uma rua não movimentada, tá? Só se passa por cima dela, é avenida, na real, né? Só passa por cima dela usando a passarela, só que do nada, cara, você está 120, uma pessoa se mete no meio, porque vai tentar atravessar, dar aquela corridinha, acha que vai dar. Você está longe de ter a capacidade, a intenção de acertar ela, mas você percebe que você vai acertar ela. Sim. Você consegue apertar o freio, você consegue tentar, mas a pessoa está tão errada e é tudo tão rápido que ninguém vai te culpar se você acertar a pessoa ali. Uhum. E a pessoa acerta, porque é tudo numa fração de segundo. A lei nem poderia te cobrar de que você acertou aquela pessoa de propósito quando for pegar na câmera ali. Então, a grande questão por trás dessa parada é: ninguém vai saber que você acertou aquela pessoa ali, porque com você podendo ter agido de outra forma. Todo mundo vai achar que aquilo ali era inevitável. E por conta disso, você não vai ser punido pela lei. Mas como não era inevitável de verdade, você vai ser punido pela ética. Porque você não vai conseguir dormir pensando nisso. Uhum. Eu acho que esse pensamento que é o que eu me coloco sempre quando eu penso em contrapartida da lei e da ética. Do tipo, ok, tá tudo normal, você não vai ser multado, isso aí na verdade foi ruim, que machucou teu carro, deu uma merda, matou a pessoa, te envolveu numa burocracia, mas assim, você poderia ter tentado outra coisa, não que você fosse conseguir, tá? Mas poderia ter tentado outra coisa. E aquele sentimento de você poder ter tentado e você não tentou, vai te botar numa encruzilhada ética para sempre, provavelmente. Tá, mas assim, pelo que eu entendi, eu estaria numa velocidade alta e atropelei a pessoa e matei. Isso. Então, aí não tem desculpa, porque, não, por exemplo, o fato de eu andar correndo não pode deixar quem quer que seja em risco, né? Independentemente de lei, digamos assim. Né? Certamente eu vou ter problemas comigo mesmo. E vou te dar um exemplo disso. Eu dava aula em campus, quando não tinha dedicação exclusiva na Universidade Federal, e teve uma vez, não sei se vocês já foram em campus, mas você chegar em campus é muito chato ali, naquela reta final. Eu estava atrasado para dar aula, aí eu queria cortar assim, tive que cortar pelo acostamento. Quando eu fiz isso e que eu voltei para a pista, cara, a poucos metros dali tinha uma pessoa andando de bicicleta. Como é que eu ia estar se eu tivesse atingido essa pessoa, cara? Olha a merda que eu ia fazer, sabe? Então, lembra das transgressões? As transgressões te deixam
eticamente melhores. Então, se você não tiver as transgressões, talvez você não evolua tanto. Certamente, depois desse dia, aproveitando o seu exemplo, aproveitando esse meu exemplo, essa merda que eu fiz, tá? Eu tive procedimentos diferentes. Continuo gostando de correr, mas, cara, por exemplo, começou a chover, nem pensar, já reduzo, fico que nem um anjinho, sabe? Porque eu sei que as leis da física vão estar contra mim. Então, eu tenho a impressão que eu gosto de aproveitar a velocidade do carro, entendeu? Mas, assim, eu não tenho como usar isso de maneira irresponsável, a menos que eu esteja realmente muito fora de mim. Posso ter bebido, sei lá. Eu concordo aí com o João Pedro falou, que ele falou que a lei não vai te punir, mas teu senso de ética te pune. Uhum. Eu vi outro dia na internet uma situação que foi a mesma coisa, a questão do trânsito, a questão do atropelamento. Só que eu vejo que o meu senso de ética não iria me punir. Porque o que estava acontecendo? Uma pessoa estava chegando em casa, na hora de abrir o portão do condomínio, foi lá, os assaltantes tentaram roubar a pessoa. Tentaram roubar a pessoa de moto, a pessoa reagiu e tentou fugir com o carro. Tá fugindo, o assaltante está lá atrás, mandando tiro em cima da pessoa. A pessoa correndo, tem o sinal aberto ou sinal fechado. Você passa atropelando uma pessoa. Agora, a pessoa morreu, você fugiu, o assaltante foi embora. Você não prestou socorro. Eu acho que isso não iria interferir, eu acho que eu não faria de maneira diferente, porque a minha vida estava em risco, tá entendendo? Uhum. Houve um atropelamento, a pessoa estava no local certo, mas só que eu também, não vou falar que eu estava errado, eu estava prezando pela minha vida. Nesse momento, eu acho que nem eu iria ver punição pela lei, nem pela ética. Teve um caso, não sei se você vê tanta similaridade, mas assim, pela situação inusitada, que o cara foi assaltar a mulher que estava colocando o filho dela na escola lá em São Paulo, e ela era uma policial com uma arma dentro da bolsa. Quando ela viu que era um assalto... Eu lembro desse caso. Ela pegou a arma e acabou com o cara. Né? São exemplos extremos, assim, sei lá. Você vai ter opiniões muito diferentes, né, nesse tipo de coisa. Então, ali no caso dela, né, provavelmente ela não teve muita variação de coisa, porque ela não só ela estava consciente, né, ela sabia que ela podia fazer isso, fez, talvez tenha salvado a vida de algumas pessoas, e ela em si não deve ter tido nenhum tipo de variação de nada, mas alguém provavelmente possa ter defendido lá o assaltante, né, que ele não deveria morrer, que ela deveria só render, não sei o quê. Mas, cara, tu imagina, meu irmão, para com isso. Aí ele vira, antes dela imaginar, ele já dá um tiro nela. Aí a policial morre, o que você acha? Então é uma coisa muito complexa, né? Esse exemplo que você deu, esse que eu dei agora também, a gente vai ter vários pontos de vista, bem complexo. Não, eu concordo. Por isso que eu gosto do exemplo da aleatoriedade. Tipo, você está dirigindo, quando eu coloquei você está 120 na rodovia, aqui a rodovia era 120, você não estava sentando o pau, não. É tipo velocidade normal. Tem outros carros passando, você está tranquilo. A questão é, o cara que cruzou fora entrou na tua frente. O azar foi teu, o azar foi dele, mas aquela dúvida fica, né? Você quer ver uma outra coisa que tem a ver com você? Eu tive mais pontos do que o normal na carteira, e aí o Detran recolheu minha carteira, isso agora já aconteceu comigo. Eu tive que voltar para outra escola, né? E aí, obviamente, você acaba estudando. Você acaba estudando mais algumas coisas. E aí teve um fato que isso não passou pela minha cabeça, mas o professor lá ensinou e que eu achei bacana. Bicicleta na contramão, por exemplo. Né? E eu aqui embaixo do meu prédio, eu atravesso a rua olhando só para o lado de onde o carro vem, mas as bicicletas passam ao contrário. E às vezes eu atravesso a rua com meu filho na rua, imagina, estou olhando só para o lado que não vem a carro, se bem que com ele eu olho para os dois também, né? Mas se eu for atropelado por uma bicicleta vindo na contramão, ela está errada. E se você atropelar uma bicicleta, ela na contramão, sem problema algum. Então vai dar essa mesma dor que você deu o exemplo aí de... É isso aí. Pois é, quer dizer...
Você vai sentir que você tirou a vida de uma pessoa, se for o caso de da morte, ou até que não tenha acontecido nada, você só estragou a bicicleta da pessoa, né? Você vai, de repente, lamentar que isso aconteceu. E essa lamentação, esse exemplo foi perfeito que você deu, esse apertão que a gente sente por dentro, mesmo que tenha tudo isso. Eu acho até que eu dei aquele exemplo que eu gritei com o senhor dentro do metrô, né? Lá na hora eu achei que eu estava correto e tudo, mas logo depois eu falei, puta, o cara era mais velho do que eu, mesmo que um pouco mais velho, mas era mais velho, eu tinha que ter demonstrado respeito, né? Então, essa dor que a gente sente, que eu senti, né, isso é um grande indicativo de que a gente cometeu o erro, né? E aquele deve ser um exemplo para a gente usar dali para frente. Então, você vê, a gente está cercado de experiências, né, de possibilidades no nosso dia a dia para aprender sobre a vida. Então, quanto mais o tempo for passar para vocês, mais esses exemplos eles vão rechear a vida de vocês. Então, acaba sendo esse a ideia, a intenção de estudar ética, né? Não necessariamente que a gente se torne uma pessoa melhor, mas talvez isso aconteça por consequência de repensar coisas, de, a partir de agora, eu pensar melhor por que eu fiz, por que eu não fiz, o que eu deveria ter feito. Eu acho que isso que é o grande lance de estudar ética. Porque, cara, eu não decorei nada disso aqui, mas dá para falar tudo numa boa, porque são assuntos que dá para a gente contextualizar. Deixa eu ver se eu acho que já não. Bom, mentalidade coletiva, fatores individuais. Você vê que ele fala a mesma coisa, só que de maneira diferente, né? Cognição e moralidade. Cognição são coisas relacionadas à inteligência, né? Eu aprendi isso no doutorado na psicologia, né? Então, de repente, você vai ter mais ou menos moral, ou capacidade de moral, né? Em função de ser mais ou menos inteligente. Idade, sexo, religião, escolaridade, etc. Cultura organizacional e influência dos pares. Também já tratou disso em outra lá, né? Você vê, eu tive que ter uma certa como é que é o nome? Criatividade, porque ele repete muito, para tentar falar coisa um pouco diferente. Comportamento no trabalho. Julgamento e aceitação pelos colegas. Se a organização falha em definir os padrões éticos, código de ética, seminários sobre ética, né? Supervisão, o papel dos supervisores, né, dos superiores, de te chamar a atenção quando, assim, para melhorar o seu comportamento. E aí cabe também, quem aqui gosta de receber crítica? Eu não gosto. Eu tive um exemplo agora, de tarde, e olha que eu nem recebi a crítica. Eu acho que eu vou receber uma crítica. Cara, eu já passei mal. Isso é maneiro pra caramba, porque a gente não gosta de receber crítica, né? Por mais cara de lavada que eu possa ter aqui, que crítica é bom, não sei o quê, porra nenhuma, ninguém gosta de um cara botar o dedo na tua cara e falar. Não é bem isso, né? Mas chamar a atenção de alguma maneira. Né? Você chegou atrasado. Porra, é uma merda isso. E suas expectativas. Os funcionários compensarão essas falhas. Bom, quando a organização deixa de fazer essa influência que deve ter, né, os pares vão cobrir essa falha. É isso que ele está querendo dizer. Se a organização não se prepara para digamos assim, um adestramento ético, seria uma palavra muito forte, né? Mas os procedimentos éticos de treinamento, etc., você vai aprender olhando para o lado. Então, a forma como o cara se veste, a forma como o cara fala, a forma como o cara lida com o público, e por aí vai. Ou seja, os pares são os modelos. A isso dá-se o nome de consciência ética. Comportamento ético deve ser consciente. Eu não lembro, não, mas isso aí eu acho que tem muito a ver com você não forçar a barra, né? Você ser bom porque você quer ser bom, e não porque você quer parecer ser bom. Tem uma certa diferença, né? No militarismo a gente chama isso de disciplina consciente. Não é porque ninguém está vendo que você vai desabotoar o uniforme. A gente não pode desabotoar o uniforme, né? Andar sem o cap, com a roupa amassada, etc. Então, é aquele detalhe de quando eu apaguei a luz, ou o detalhe de que se alguém está vendo ou filmando. Empresas estão adotando padrões pessoais de conduta para a seleção de colaboradores. Isso não fez parte dos meus processos seletivos quando eu entrei na universidade, ou quando eu entrei no Exército ou no Bombeiro.
mas eu tenho a impressão que hoje em dia tudo é assim. Você vai entrar na empresa, você assiste a um vídeo, tem lá alguém falando para você sobre isso. Se você observar um desvio, entre em contato com a ouvidoria, entre em contato com aquilo, denuncie isso, denuncie aquilo. É assim mesmo. Pois é, tem todo um procedimento. A minha esposa aqui, ela trabalha, a empresa onde ela trabalha, ela gerencia, acho que até ela mudou agora, mas ela gerenciava alguns relatórios que tem esse tipo de coisa, né, de desvios, se gera um relatório e aí o funcionário é despedido ou chamado a atenção, esse tipo de coisa. Então, em função dessas coisas que foi na abertura desses slides aí, né, o mundo todo está se preocupando com isso, com esses escândalos, não sei o quê, então as empresas estão adotando isso. E ética é uma coisa que, assim como a linguagem, né, vai mudando conforme o tempo. Então, eu, quando entrei nos meus empregos lá, quando eu era jovem, já mudou muito o mundo de lá para cá. Galera, é isso. Olha, eu me espantei, porque eu achei que eu ia ficar falando só 10 minutos. Muito bacana isso, uma experiência bacana. Então, semana que vem, a gente deve entrar aí nesse capítulo 5, como está falando. 5 e 6, aí a gente já termina. E aí, teoricamente, no dia 16, a gente faz a nossa P2. Esse é o previsto. Tá? E se tiver mais alguma atividade que a gente possa fazer para matar o tempo, ou qualquer coisa assim, a gente pode chamar alguém aqui para falar. Acredito que seja fácil eu trazer algumas pessoas aqui para falar. Eu não vou fazer prova não, mas dia 16 não é carnaval? Eu sei que não vai ter, só estou lembrando a data. Caraca, é mesmo. Não, 16 acho que tem mesmo, assim, é feriado mesmo. Então, deve ser porque é carnaval, não é não? Não, é feriado. Carnaval é terça-feira. Então a gente faz o seguinte: 18 e 23 são os últimos dias de aula. E aí, 25, o último dia, a gente faz prova. Beleza. Show. Deu certinho. Nem antecipou tanto assim. Eu sei que dia 25 vai ser um dia puxado para mim. Vai ter um evento do conselho, eu vou estar lá no centro, olha que alegria. Eu vou estar a tarde inteira em 2 eventos do conselho, lá na FEComércio, dia 25. Então, a gente faz a nossa P2. Beleza. Então tá, turma, olha, foi muito maneiro mesmo. Eu estou impressionado com a turma, com a participação de vocês. Isso realmente me tornou muito feliz hoje. Agradeço muito. Tá? Um abração para todo mundo, bom fim de semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Terça-feira que vem não é carnaval, não é, dia 9. Valeu, um abraço, professor. Um abraço, Valeu, professor. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.